Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tomada de Ação. Hoje nós vamos falar sobre 4 assuntos que existem dentro do empreendedorismo, que é a modelagem, a constância, a disciplina e o vitimismo. Neto, queria começar o nosso bate-papo aqui, como sempre, dizendo o seguinte: tanto eu como empresário e você como mentor, nós sabemos que a modelagem ela é algo importante dentro do empreendedorismo. Por quê? Eu olho algo que está dando certo, seja um negócio, um projeto, e eu vou extrair dali o que está dando certo. Agora as pessoas pensam o seguinte: eu vou extrair só o que está dando certo? Não, eu posso extrair dali também o que deu errado para que eu não cometa esse mesmo erro no meu negócio, não é isso? Verdade, Sérgio. Primeiro, olá a todos, né, que estão nos assistindo aí, né? Sejam bem-vindos. Mais uma vez, obrigado, Sérgio, pela sua oportunidade. E falando de modelagem é bem complexo, né? Porque às vezes algumas pessoas até acham que modelagem é você imitar, copiar algo de alguém, né? E na realidade não é isso, né? Eu costumo dizer que assim, uma criança, se ela imita o jeito que o pai, a mãe, o avô tá andando, o que ela tá fazendo? Ela tá copiando, mas ela vai fazer os trejeitos do avô, do pai, né? Agora, quando ela aprende a andar porque ela observa o adulto, é uma modelagem. Agora você falou algo interessante, porque existe uma corrente que fala o seguinte: modelar não é copiar. E tem uma corrente que fala, sim, modelar é copiar. Então tem uma galera que fala que modelar é copiar e outra galera que fala, não, modelar é se basear. Eu acredito também que seja se basear. Por quê? Porque você acaba jogando o seu DNA naquilo. Agora, a pessoa não pode confundir também o ato de copiar com mau caratismo, é diferente. Vamos supor, você quer montar um salão de cabeleireiro lá no seu bairro. Aí você vai, faz amizade com uma cabeleireira, vai lá, fica vendo lá dentro como que acontece, pega a estratégia, depois vai lá, pega a estratégia de cliente e leva para o seu salão. Não, isso aí é mau caratismo. Vamos falar de modelar. Modelar é você analisar um negócio, não estando lá dentro, mas de fora mesmo. Pegar um exemplo. Você quer modelar, por exemplo, um palestrante. Você vai comprar um livro dele, você vai comprar um curso dele. Não é isso, Neto? Exatamente. Eu brinco, né? Eu gosto de falar quando eu comecei, né? Quando eu falei pro meu pai que ia abrir um CNPJ, meu pai falou assim, você tá maluco. Eu já vi pessoas se darem mal com o CNPJ, você vai abrir um negócio, você não vai conseguir fechar, não é simples, olha, tem que tomar cuidado, tem que pagar imposto, tem que... Eu desconsiderei o que meu pai falou? Não, meu pai tinha razão, eu tinha que tomar um cuidado. Mas só que meu pai, ele não era um modelo a seguir, porque ele não estava dentro desse know-how, ele não tinha esse know-how na realidade, ele não estava nesse mercado. Ele era um CLT, que trabalhava, uma pessoa que cuidava da família, cuidava dos filhos, mas ele não tinha esse conhecimento. Então eu não desconsiderei meu pai, mas eu não peguei como verdade o que ele tinha falado. O que eu fui fazer? Fui modelar. Claro que, Sérgio, é hoje que eu tô falando em modelagem, né? Quando eu fiz isso na raça, não sabia que isso era modelagem. Então o que eu fiz? Eu fui atrás de contador, eu fui atrás de pessoas na área, entender o que era o CNPJ, como que abria, como que fazia. Mas isso ainda não é modelagem. Porque isso aí que eu fiz é pesquisa. Eu fui atrás e eu olhei em aberto. O que é modelagem? Você olhar ele fechado. Tá. Aí eu fui atrás com o meu contador de outras pessoas que tinham consultoria, que implementava isso, que é algo que eu queria fazer. E aí eu falei assim, tá, como que eu tenho essa empresa? Como que eu vou fazer? Aí eu entendi a estrutura. Mas é aquilo que você falou, não copiei, né? Eu entendi a estrutura, coloquei o meu DNA, a minha essência, o meu conhecimento e ofereci para o mercado de serviço. E você falou da criança, eu queria comentar também sobre a questão da modelagem consciente e inconsciente. Existem essas duas formas de modelagem. As pessoas perguntam qual a diferença da modelagem consciente e da inconsciente. A consciente é muito simples. Você vê algo que está dando certo, algo que tem excelência, como a gente já falou anteriormente, e vai extrair dali o que é bom, mas você pode extrair também o que é ruim para não cometer os mesmos erros. E eu costumo dar uma dica. Quando você for modelar, faça 4 perguntas. Quais são essas perguntas? A primeira, quem? Por quê? O que e para quê? Então vamos dar um exemplo. Pessoa quer ser um palestrante. Ok. Quem você vai modelar?
Aí vamos supor que a pessoa fala, meu professor da faculdade. Então quem? Professor da faculdade. Por quê? Porque ele dá uma boa aula e eu aprendo com ele. Legal. O que você vai modelar? Eu vou modelar a oratória dele, o jeito que ele escreve na lousa, a entonação de voz, a apresentação que ele faz com o slide. Legal? Para quê? Para que eu me torne um palestrante. Então, essa é uma modelagem consciente. Você sabe que aquilo deu certo, você modela, faz essas perguntas, extrai dali o que é bom ou ruim. Ótimo. E a modelagem inconsciente? A modelagem inconsciente, você falou da criança agora. Criança é pequena, ela é igual uma esponja. Ela vai puxando tudo ali. Então ela vê o pai falando, a mãe falando, um tio mais velho falando, uma tia mais velha falando, de repente um irmão mais velho, e ela vai ali, ó, vai sugando tudo, porque é inconsciente. Então é por isso que muitas vezes um pai ou uma mãe, de forma inconsciente também, o pai e a mãe soltam assim, ó, ter muito dinheiro não é bom, porque você pode ser sequestrado. Ou ter muito dinheiro não é bom, porque você pode ser uma pessoa má. Como se fosse o dinheiro que ia distinguir se a pessoa vai ser boa ou vai ser má. Tem pessoa rica boa, mas tem pessoa rica má. Tem pessoa pobre boa, mas tem pessoa pobre má. Então não é o dinheiro que vai dar direção para caráter. E aí o que é interessante? Essa criança cresce, depois é um adulto endividado, não consegue emprego, não consegue prosperar. Por quê? Porque nessa modelagem inconsciente, quando era criança, ele absorveu tudo aquilo. Às vezes, frase bíblica mesmo. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como se isso também tivesse definição com caráter. Só que a criança, quando mais nova, ela não tem a maturidade de entender se aquilo é verdade ou não, e até de argumentar com o adulto, não é, Neto? Por isso que a criança, quando ela vai desenvolvendo, né? Por isso que tem escolinha para ela, né? Porque ela sai já só do espaço em casa, familiar, ela vai para a escola, ela vai se desenvolvendo. Por isso que quando algumas pessoas fazem modelagem, tem empresa que permite. Uma equipe vai lá na sua empresa, atua, vê como você trabalha. Lógico que não é todas as estratégias, né? Mas assim, a matriz, né? Então, por que eles permitem isso? Para você modelar da melhor maneira. Você só não pegar a imitação, você só não pegar ir no inconsciente, porque a modelagem de negócio, ele precisa ser consciente. Ele precisa saber o que ele está fazendo, ele precisa saber o que ele está modelando, senão ele vai modelar até errado, né? Então ele precisa saber o que ele vai modelar. Se você monta um restaurante, seu CNPJ, sua estratégia é uma. Exato. Você monta uma empresa para vender uma loja de sapato, tudo são negócios, mas é totalmente diferente. E assim por diante. Então todo esse cuidado tem que ter. A própria PNL, a Programação Neurolinguística, ela fala o seguinte: para você modelar, antes você tem que esvaziar o copo. E aí ela vai falar justamente dessa modelagem inconsciente, que é o quê? Cara, deixa a prepotência de lado, sapatilha da humildade. Nós já falamos isso em podcasts anteriores, em episódios anteriores. Vai falar sempre, viu? Porque a humildade, ela entra em tudo, né? Se você não tiver humildade, como é que você vai modelar? Porque você vai ter que olhar o que já está dando certo. Aí, de repente, você vai ver uma coisa, mas não concordo com isso. Mas não é você concordar ou não, aquilo já está dando certo. E aí eu quero entrar numa questão também, que são as crenças limitantes, já falando da criança, que é o quê? É justamente essa questão. Se você tem muitas crenças limitantes, você não vai conseguir modelar. Você concorda com isso aí também, Neto? Assim, né? A crença limitante, na verdade, ela atrapalha o desenvolvimento da pessoa, né? Então, se você tem algumas frustrações lá do passado que você carrega até hoje, ela te atrapalha hoje, né? Meu pai dizia um negócio, Sérgio, que quando eu escutava dele parecia a balela. Hoje eu tô lembrando muito do meu pai, vai ficar feliz, viu? Mas o que acontecia? Meu pai falava assim, costume de casa vai à praça. O que ele queria dizer? Costume de casa ia pra rua. Então, se eu quisesse almoçar com boné na mesa, eu ia querer fazer isso na casa dos outros. Então, ele sempre mencionava isso. E isso é verdade. Então, se você não tomar cuidado, porque as empresas hoje falam tanto de comportamento,
Porque os comportamentos que as pessoas têm em casa estão vindo para dentro da empresa. E isso atrapalha os resultados. E aí, junto com esse comportamento, vem as crenças também. Nós já passamos por isso por diversas vezes. Entrevistar uma pessoa e na entrevista você consegue ver algumas crenças limitantes da pessoa. Hoje mesmo, dando um treinamento lá. Nós vimos isso na prática, né? As pessoas até choram às vezes com a gente na mesa. Por que isso? Não é porque é fraco, não é nada disso. É a forma que está modelando. É o que está acontecendo em volta, entendeu? Essas crenças limitantes, é importante quebrá-las. E eu costumo dizer o seguinte: quer prosperar? Vai para o 6 em 2. 6 em 2, o que é o 6 em 2? 6 verbos e 2 substantivos. Aí você vai falar, ih, lá vem. O que vai vir aí? Já pensei isso. 6 verbos. Querer, romper, ganhar, gastar, economizar e investir. E os 2 substantivos. Ser generoso e caridoso. Então, você tem primeiramente querer algo. Você quer prosperar? Ok. Você vai trabalhar em cima dessa vontade. Por quê? Neto, se alguém chega para você e fala que não gosta de você, você vai querer estar numa festa, numa mesa com essa pessoa? Não, né? Dinheiro e prosperidade é a mesma coisa. Se você falar, eu não preciso de tanto dinheiro, para que ser rico? Cara, a riqueza não vai aparecer para você. Então, primeiro, você tem que querer. E depois você tem que romper. Que aí é o que a gente está falando dessas crenças limitantes. Sim. Se você acha que realmente o dinheiro é sujo, que você vai ganhar muito dinheiro e vai se tornar uma pessoa má, o dinheiro não vai vir para você. E esses 2 substantivos, depois a gente pode até gravar um outro podcast para falar mais detalhadamente sobre isso, o tempo é curto. 2 substantivos muito importantes, que é a generosidade e caridade. Normalmente as pessoas não sabem nem a diferença de um e do outro. Eu sou generoso quando eu presenteio alguém com algo que ele tinha condições de pagar para aquilo. Então eu estou sendo generoso. Falando, ele tem condições, mas eu quero pagar por isso. Vamos supor, você está fazendo aniversário. Eu chego lá com, com um celular, te dou um celular. Você tem dinheiro para comprar o celular, mas eu quero ser generoso, eu quero te presentear pelo seu aniversário. Agora, a caridade é quando a pessoa não tem condições de comprar aquilo. E aí eu vou lá e ajudo a pessoa com isso. Então, veja, para você poder prosperar, é necessário que rompa com diversas crenças limitantes, que é o que a gente está falando agora, colocar esses 2 verbos na cabeça, que eles são muito importantes também, e esses 2 substantivos, o ato de ser generoso e caridoso. Sim, exatamente. E você falou uma coisa, Sérgio, que eu costumo dizer que tudo na vida existe equilíbrio, né? Porque se a minha qualidade não tem equilíbrio, ela vira defeito. Isso é fato. Né? Então, se eu sou uma pessoa muito brincalhão, mas eu sou brincalhão a ponto que ninguém me leva a sério, ou não sou brincalhão a ponto que a pessoa acha que eu sou prepotente, que eu não engajo, também não adianta. Então, tem que ter esse equilíbrio. E na modelagem, a gente precisa de equilíbrio. Se você parar para pesquisar, é comum muitos atores que eles têm que fazer aquele laboratório, né? Então eles vão fazer eu achei interessante que você falou isso do laboratório. A gente tava batendo um pau e falou, cara, eu vejo a modelagem como um laboratório. Exato. Então a pessoa tem que fazer o quê? Para ela entrar naquele personagem, ela precisa conhecer o papel, ela tem os trejeitos que ela faz no papel dela, que parece que ela tem até aquele problema, às vezes, que ela tá passando ali. Mas não é, porque ela entra no personagem, ela foi no laboratório, ela foi ver pessoas que tinham assim, ela estudou bastante, ela modelou. Mas ela modela de uma maneira, numa intensidade tão grande, que às vezes ela não consegue sair daquele papel. Que ela não consegue sair daquele papel. Aí a modelagem é ruim, que você... Por isso que eu falo, mais água, por favor. Vai. Por isso que eu falo que a nossa qualidade... ela vira defeito quando existe equilíbrio. E a modelagem, ela é isso. Não é porque você está modelando e você está modelando algo que está dando certo que você vai deixar o seu DNA. E é por isso que eu falo no trabalho de mentoria, né? Quando eu estou mentorando, eu não vou para trocar o DNA de empresa nenhuma. A empresa já está ali. A sua empresa, o que você quer fazer, a sua missão, os seus valores. Eu vou ali para agregar, para trazer algumas coisas, para fazer a provocação na diretoria, que vai mudar algumas coisas, que vai moldar também algumas coisas. Então esse é o caminho, sabe? Você falou a questão de empresa. Quando a pessoa vai modelar,
é importante também que ela analise fatores intrínsecos e extrínsecos. Excelente abordagem. Como assim, Sérgio? Você vai modelar uma empresa, você tem que analisar primeiro a cultura dessa empresa, algo de dentro. Mas você tem que analisar também a cultura do país, que é algo fora da empresa. Você vai modelar um negócio, você tem que ver a situação econômica dessa empresa naquele momento e do país também. E não só do país, do mundo, situação econômica, público-alvo. Você sabe que tanto na Signum quanto na Realiza a gente faz essa análise de persona. Quem é a minha persona? A minha persona está no público A, B, C, D ou E. É mais homem ou é mais mulher? E é por isso que tem um estudo, que isso todo empresário tem que estudar, que são as 6 dimensões de Hofstede. Isso é importantíssimo para a venda. Os caras fazem isso, uma multinacional vai para um país, eles fazem esse estudo aí. O que é esse estudo? Cara, a cultura daquele país, qual é a distância da autoridade? Ela liga para a autoridade ou não? O Brasil liga muito para a autoridade. Vai fazer uma palestra de BMW zero, de Mercedes, e chega de Fusca. Não adianta, cara. Você vai ser olhado de forma diferente. Chega com uma roupa desbotada e chega com um ternão italiano com um bom corte. Você vai ser olhado de forma diferente. Então, por exemplo, o Brasil liga para essa questão da autoridade. Agora, o que tem mais nas dimensões de Hofstede? É um público mais masculino ou feminino? É um público que lida bem com a incerteza ou com a certeza? O Brasil não lida bem com incerteza. É um público que quer a longo prazo ou a curto prazo? O brasileiro é imediatista, quer as coisas rápidas. Então, o que acontece? São 6 dimensões, precisa falar todas aqui. Isso é importante, sim, antes de modelar, analisar esses fatores, tanto de dentro da empresa como de fora, né? Ó, Sérgio, eu vou além, tá? Tá. Além de quando você quer modelar para o seu próprio negócio, e existem as pessoas também que querem comprar algo já modelado. Como é comprar algo modelado? Quero uma franquia. Existem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, eu quero investir numa franquia, tá? Que tipo de franquia? A não ser a que dá dinheiro. Já começou errado. Você precisa saber qual é o estilo. Cada franquia tem suas regras, tem seu caminho, tem seus valores, tem sua cultura. Cada franquia tem sua cultura. Que tipo de franquia eu quero? Não vou fazer propaganda aqui, né? Falar algumas marcas aqui. Mas, por exemplo, eu quero um Caíto Maia. Qual é a cultura? Como que eu quero uma do... Sei lá, vamos pensar numa de... Uma Sodier. Tá. O que eu quero? Aonde eu quero chegar? Agora toma cuidado se você for franquear seu negócio. Também. A gente tem experiência nisso. Também. Não vou citar nomes aqui, nada, mas a hora que você vai lá pedir... Você sabe, né? Já caiu numa papagaiada dessa, pagamos caro. Sim. E aí o que acontece? Você vai modelar, você vai franquear modelar, a gente tá falando de modelar, você vai franquear e aí você vai franquear a tua empresa, os caras prometem 1001 coisa pra você, bicho. Aí você vai ver na prática, não é nada disso. Deixar... Eu tô rindo pra não chorar, né? Cara, é a realidade, pra quem tá né? assistindo, você tem um negócio... Você não tem franquia ainda, ok? Você tem o teu negócio que você ralou para construir. Eu ralei para construir as empresas. Você também, né? A sua carreira ralou também. Sim. A gente não tá há 5, 6 anos, 8 anos, não. A gente tá há 15 anos no mercado, você tá com 17 anos. Né? Rala todo dia. Aí você leva para uma empresa dessa para franquear o seu negócio, os caras prometem 1001 coisa, não é nada disso. Não é tão simples assim, não. Não é tão simples você pegar o seu negócio e levar para um modelo de franquia, não é tão simples assim. E cuidado com as promessas. Muito cuidado. Pessoas que já passaram por isso estão colocando isso na mesa. Achei excelente você comentar isso. E o que acontece? Você falou de franquia. Muitas vezes a pessoa vai para a compra de uma franquia também porque já tem um modelo de negócio. Só que ela acha o seguinte, aqui vai ser mais fácil, vai estar mais tranquilo. E aí eu quero entrar num outro assunto que eu coloquei aqui no começo do podcast, hein? Manda aí. Eu prometi aqui para quem está escutando, falei, nós vamos falar aqui de modelagem,
de constância, de disciplina e de vitimismo. Tá lá dentro do empreendedorismo. Os três são bons. Modelagem, constância e disciplina. O vitimismo, joga fora. Por que eu estou falando agora da franquia que a pessoa acha que vai ser fácil? Essa questão da disciplina e constância. Você concorda com isso, né? Disciplina gera hábito. Hábito vai gerar uma constância. E a constância vai gerar resultados. Não é porque é uma franquia que já está ali com um modelo que você fala, aqui é tranquilinho, aqui eu posso deixar os funcionários tocando aí de boa e tal, vou 1 ou 2 vezes lá. Não é bem assim, né? Não, verdade. Nós estamos falando aqui em diversas coisas, né? Estamos falando em você comprar uma franquia já pronta, você formatar a sua franquia. Aí é o né? perigo. Que você formata. Cuidado. Tem que tomar cuidado. Muito cuidado. E aí, falando de modelagem, você precisa saber onde você quer seguir, que modelo você quer ir, né? Porque, por exemplo, se você vai formatar a sua franquia, Sérgio, você precisa saber que cultura você quer que todas as pessoas que compram a sua franquia leve. Porque a pessoa está indo com o seu RG. Quando você vende sua franquia, é como ela usasse a sua identidade. Então, como que você quer? Eu quero que aquela pessoa que está usando a minha identidade se comporte. É assim. Quando você pega uma empresa que já tem a franquia e você compra a franquia, você tem que ver que aquilo que já existe vai linkar com o que você quer. Porque senão você vai comprar um negócio que você vai ser refém. Você vai ser proprietário. Você vai ser refém. Porque o negócio não tem a ver, não condiz com o que você acredita e você vai ter que seguir, porque você comprou a franquia daquele jeito. E o que é o investir? Muitas vezes a pessoa quer o quê? Ela quer investir, não quer investir no momento. Por quê? Investir é doloroso, requer sacrifício. E as pessoas, elas querem o quê? Elas querem um conforto imediato. Isso não existe. Costumo falar o seguinte, falar, meu amigo, o carvalho, a árvore carvalho, que vive 200 anos, 1000 anos, você tem prazo de validade, meu parceiro. Se você chegar nos 90, você já é um herói, se chegar nos 90. Então, assim, por que eu estou falando isso? Há que se ter o esforço, a disciplina e a constância. Nada fica de pé sem disciplina e sem constância. Verdade. Olha a gente gravando, Neto. Sim. Gravando direto. Para ter o quê? Para ter os vídeos publicados nas redes sociais, lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, TikTok. Spotify. É constância direto, sim. Reuniões direto. Meu, como tá a edição? Por quê? E disciplina. O que nós vamos falar? A pauta de reunião, as estratégias de bastidores também, que ninguém vê isso, não é verdade? Sim. Disciplina envolve tudo, né? Isso que você mencionou, às vezes o cara compra uma franquia, mas ele não quer acordar cedo e ir lá treinar a equipe dele. E a franquia dá até uma apostila lá, mas é ele que tem que treinar o time dele. Então a disciplina acompanha em tudo que você vai fazer. Um podcast que nem nós estamos fazendo aqui hoje. A disciplina para tudo, para estudar. A gente não pode vir aqui e falar coisa aleatória, né? Nossa vivência, mercado... Faz sentido, não faz sentido. E constância. O pessoal vai para academia. Leva um tempo para adquirir os músculos, para emagrecer. O cara vai correr uma maratona. Ele não começa correndo uma maratona de 40 quilômetros. Sim. Ele vai começar com 5 quilômetros, de repente vai passar para 10. Não começa o que nasce grande é baleia. Fala, que nasce grande é baleia. E filhote de elefante. E demora. Leva 22 meses para nascer. Então, há que se ter isso na mente, certo, de começar pequeno, mas ter disciplina e constância. Eu tenho que começar pequeno, mas com postura de grande, né? Isso, ótimo. Boa. Começar pequeno com a postura de grande. Não adianta você chegar e falar assim, um dia não. O nosso podcast, nós estamos iniciando. Mas só que a gente tem que entregar coisa de qualidade. Não posso falar assim, não, mas eu estou iniciando, então eu posso ir lá e vou ver falar qualquer coisa e beleza. Não é assim. Então tudo tem a ver com entrega, né? Se a entrega é boa, todos nós queremos. Se a entrega não é boa, nós vamos desfazer. Agora, o ato de reclamar, o famoso vitimismo. Você como mentor, você já mentorou diversas pessoas em diversas empresas.
Nós, nas empresas mesmo, já vimos diversas pessoas. Sabe o que é? É porque eu cheguei atrasado por causa disso. Sabe o que é? É porque eu não estou vendendo. Porque é sempre colocando a culpa no outro. Em vez de olhar para si e falar, cara, olha para você. Você não está vendendo por quê? Você tá quebrando objeções? Como é que você está oferecendo o serviço ou produto? Essa quebra de objeções é fundamental na venda. Então, assim, vitimismo e reclamar. Como é que você vê isso com a tua experiência de mentor, os anos que você mentora muitas pessoas em empresas? Como é que você vê isso, Neto? Eu vejo isso como um obstáculo muito grande para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Nós somos aqui... Você é casado, você tem seu filho, eu sou casado, tenho minha filha. Se eu entrar na minha casa com vitimismo, o que vai acontecer? Como que minha filha vai me olhar? Como a minha esposa vai me olhar? Que segurança elas vão ter no chefe de família? Então, em qualquer lugar, ninguém se apoia com quem só reclama. Você apoia com quem você vê caçando, vê tendo resultado. É assim... Você não vai olhar e falar assim... Porque as pessoas falam que gostam do super-homem, né? Porque ele faz algo extraordinário, né? Não é porque ele não sai, ele não se movimenta. Então as pessoas gostam de quem se movimenta. Então quando você olha, Sérgio, e tem mania de jogar a culpa no outro, você não se desenvolve pessoalmente. Por quê? Porque você não olha para dentro. Se você não olha para dentro, o que acontece? O que vai sair? Não vai performar. Não performa. Não performa. Porque você precisa olhar para dentro. A culpa é sempre do outro. E assim, e mesmo quando a culpa é do outro e você olha para dentro, o que vai acontecer? Você ainda cresce com esse olhar. Você ainda desenvolve. A minha empresa não está crescendo. Minha empresa não está crescendo porque os funcionários que eu contrato não entendem, não entra na missão e valor da empresa, não faz a entrega que precisa. Então, alguma coisa está de errado. Eu analisei meu perfil da minha empresa. Eu estou contratando essas pessoas levando em consideração aonde eu quero chegar. Opa, eu tô. E mesmo assim as pessoas não estão fazendo. Então vou ter que movimentar. Qual é a cultura da minha empresa? Eu coloquei uma cultura diferenciada para essas pessoas acompanharem. E a reclamação vai além. Porque vai mexer na questão cerebral, no corpo, nas relações interpessoais. Tem estudos aí que falam que o ato de você ficar se tornando vítima e reclamando vai liberar cortisol. E o cortisol, todo mundo sabe, hormônio, vai trazer mais estresse, pressão alta, diabetes, ansiedade. Nas questões interpessoais, pessoal reclamando direto, fala, não aguento mais você, cara. Eu vou separar, porque não dá, é tudo reclamando, só traz coisa negativa. E aí tem um livro que eu gosto muito, que são as 7 leis espirituais do sucesso, do Deepak Chopra. Certo. E eu quero falar o seguinte... da lei do mínimo esforço. O que é a lei do mínimo esforço? Acho interessantíssimo isso. Você sabe que hoje em dia eu vou para as empresas terça e quinta. Nós fazemos nossa reunião em terça e quinta. Sim. Tá, Sérgio, e segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, cara, tô dedicado aos estudos, à família, a fazer gestão. Por quê? Isso com base em quê? Através da lei do mínimo esforço. Não, mas peraí, Sérgio, só a lei do mínimo esforço que te proporcionou isso? É claro que não. É uma gestão que eu venho fazendo profissional e pessoal de muitos anos que hoje está me permitindo fazer isso. Sim. Tá ali dentro das empresas terça e quinta. Tem alguns casos que eles falam o investidor nem de terça e quinta está na empresa. Ele está fazendo outros investimentos, está trabalhando de repente no home office ou está trabalhando de outro país fazendo investimento. Mas o que significa a lei do mínimo esforço? Logo no início, quando o Deepak Chopra está escrevendo sobre isso, ele fala, cara, você já viu a natureza? O peixe se esforça para nadar? Não. Ele só nada. A flor se esforça para desabrochar? Não. Ela só desabrocha. O rio faz esforço para percorrer a sua água? Não. Simplesmente percorre. E aí, quando eu vou falar da lei do mínimo esforço, que eu falei da ansiedade, a questão da ansiedade também. Não, eu tô vendo, você viu a hora aí, e a gente tem até se ligar nisso aí, que senão daqui a pouco estoura tudo, e vou falar mais um pouco, você fala mais um pouco, e a gente já, corta. Então, o que acontece? A lei do mínimo esforço,
que a gente estava falando aqui, eu costumo falar o seguinte, lembra do RIA? Aí a pessoa sorri para mim, do RIA. O que é o RIA da lei do mínimo esforço? É a é a responsabilidade, a indefensibilidade e a aceitação. Então, porque a gente está falando da questão da reclamação. Se você fica reclamando e sendo vítima, você não vai deixar que a lei do mínimo esforço faça parte da sua vida. Por quê? O que é o R? O R da responsabilidade. Cara, a responsabilidade é tua, bicho. Ah, porque minha empresa não está vendendo. Porque é culpa tua. Você está acompanhando a equipe de vendas? Está dando treinamento? Sim. Está pegando todos os parâmetros e relatórios para ver você sabe quantos leads estão chegando para você? E dessa quantidade de leads está chegando, quantas pessoas estão convertendo? Então a responsabilidade é tua, bicho. Você que tem que acompanhar. Indefensibilidade. Quantas pessoas a gente não foi para dar treinamento ou pedir alguma informação e a pessoa levantava igual uma ratazana. Já viu ratazana? A ratazana faz assim, né? Ela levanta assim, né? Aí a pessoa já vem na defesa, bicho. Oh, calma, vamos conversar. A pessoa já parece uma ratazana, já levanta e já vem na defesa. Então essa questão da indefensibilidade também não vai fazer com que a lei do mínimo esforço adentre a sua vida. E a questão de aceitação. Existem certas coisas que vão acontecer na nossa vida e a gente tem que aceitar aquilo e tocar o barco. Faz sentido isso aí, Neto? Faz, tem coisa que acontece na nossa vida que a gente não tem controle, né? Mas só que assim, né? Eu costumo dizer que eu não tenho o poder de segurar a voz de uma pessoa que quer falar algo contra a minha pessoa. Tá. Mas só que eu tenho o poder de não digerir aquilo. Eu não preciso trazer aquilo para dentro. Se não faz sentido, por que eu vou pegar aquilo que não faz sentido para mim? Então, quando você trabalha com esse olhar, você consegue, Sérgio, olhar o que realmente dói, mas não desistir e não jogar culpa e ir lá e fazer. Né? Então, eu até brinco, né? Eu falo assim, eu falo que eu sou negro há 39 anos, né? Eu tenho 39 anos de idade. Mas só que é o seguinte, uma coisa é existir o racismo. A outra coisa é eu viver. Talvez pode parecer até polêmico o que eu vou falar, mas na verdade é o seguinte, eu preciso entregar o meu máximo. Como qualquer outro ser humano. Eu preciso ir lá e dar o meu melhor. Se uma empresa me convida para dar uma palestra, é que eu tenho que ir lá e tenho que representar. Não, eu tenho que ir lá como um bom profissional e entregar o meu melhor. Que tem 100, 200 pessoas, 300 pessoas ali acreditando no que eu vou falar. Então, quando você foca nisso e não na dor, o resultado é hoje. Não estou falando que o racismo não dói. Você já viveu coisa comigo, né? Eu posso falar isso muito simples contigo porque a gente já viveu muito isso. Mas saber que existe dói, mas eu não preciso viver essa dor todos os dias. Agora você falou dessa questão de se dedicar, dar o seu melhor, lembrei do Ikigai. O Ikigai da cultura japonesa é o seguinte, o que te motiva a acordar de manhã todos os dias e ir buscar o resultado? O que te motiva? Porque você falou agora mesmo a questão do racismo. Vou ficar dando bola para isso? Vou nada, cara. Eu vou para cima. Então acho interessante essa questão do Ikigai. O que te motiva? O que te leva para frente? Cara, quantas dificuldades a gente não passou nas empresas e tivemos que superar isso, se manter resiliente e nunca reclamando não, bicho. Sempre agradecendo. Sempre agradecendo o quê? De ter um raciocínio lógico, saber se comunicar, ter a presença de Deus nos ajudando muito em certas contratações que a gente falava assim, caramba, cara, a pessoa saiu aqui, mas já veio um aqui que era melhor do que saiu, cara, como é que pode isso? Cara, saiu lá, não estava precisando, acabei cortando gastos ainda, olha que bom isso aí. Então assim, apesar das dificuldades, sempre agradecendo, tira o vitimismo, para de reclamar, a culpa é sua e agradece, cara, por onde você está. Por quê? A gente tem que agradecer para que mais daquilo venha para nossa vida, né? Você concorda com isso também?
Não, eu concordo. Eu só queria fazer um adendo, assim. Eu penso, pra finalizar minha parte aqui, pra depois você não falar que eu falo demais. Mas, ó, por exemplo, né, você que tá nos assistindo aí, esse copo com água. O que garante que eu consigo segurar ele, que eu dou conta de segurar ele? É o peso dele? Porque as pessoas ali não estão vendo o peso dele. Esse copo é pesadinho, né? Esse copo é a quantidade de água que tá aqui dentro? Não. Se eu ficar segurando ele aqui 1 minuto, dou conta. Se eu segurar ele 1 hora, vai formigar meu braço tudo. Que vai começar a mexer com o meu emocional e eu vou conseguir nem lembrar o que eu tenho que falar contigo. A nossa conversa não vai nem fluir, que nem tá fluindo agora. Tá. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar apoio. Certo. Tomo água, apoio e beleza. Na vida, os problemas acontecem, nem sempre a culpa dos problemas são nossos. Tem problemas que nós mesmos, por ações erradas que nós tomamos, vem a consequência. Tem coisas que não. Tem coisas que às vezes é por causa da família, por causa de alguma situação, por causa de um funcionário. N coisas. Então, pode vir problemas por causa dos outros, que a gente não tem culpa. Porém, é o seguinte, se eu ficar concentrado naquilo, eu não vou desenvolver. Então, eu preciso fazer como eu faço com o copo, eu preciso apoiar. Por isso que um mentor apoia. Se você precisa de uma ajuda psicológica, você precisa ter um profissional para procurar apoio. Às vezes tem empresário que não quer. Ele vai procurar um copo de uísque, mas ele não vai atrás de um profissional porque fala assim, eu não tô doido. E não é isso. Você procurar um profissional preventivo, você cuidar da sua saúde mental, já é provado que isso faz parte, isso é uma necessidade. Sim, aí a gente tá chegando ao fim. Quero deixar uma frase aqui, uma ideia, uma passagem bíblica, citar Salomão. Salomão foi um rei que tentou buscar nas festas, na música, na bebida, nas grandes realizações, na riqueza, na fama, ele, no dinheiro, tentou buscar a felicidade em tudo isso. Mas ele chegou à conclusão que sem Deus era um eterno vazio. Então, quero deixar para você que está nos escutando o seguinte: busque a Deus, porque sem Ele nada acontece. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.